já sentem o efeito com várias suspensões de férias coletivas após esse anúncio de 50% que foi anunciado pelo governo americano e está em vigor. E isso acabou chegando na última quarta-feira. Nós vamos entender um pouco mais sobre os impactos na economia. A gente recebe aqui no Fast News o economista Ricardo Mello, especialista no assunto e que vai nos auxiliar a entender. A gente já viu, então, que na última quarta-feira, doutor Ricardo, entrou em vigor, já está em andamento esse efeito dos 50%. O que o senhor já tem ouvido de reclamações ou do mercado em relação a esse recente anúncio do governo americano? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Bem, antes do anúncio, existia uma possibilidade, aí como o Trump, para alguns outros países, falou que ia ter um tarifaço, acabou não tendo. Então, ficou ali uma certa espera para ver se de fato isso ia acontecer, o tarifaço. De fato, aconteceu. Ele acabou amenizando aí o tarifaço, né, porque praticamente metade da exportação brasileira está em setores que não foi, né, os adicionais 50% aí de tarifa não foram colocados, mas os outros 50% estão para uma boa parte do que se exporta para os Estados Unidos. E o que acontece na economia agora, ela é diferente em segmento para segmento e região para região, né? E, evidentemente, quando a gente olha, os Estados Unidos ele já foi diminuindo a importância na pauta de exportação brasileira ao longo dos últimos 20, 30 anos. A China ganhou um bom espaço e os Estados Unidos foi perdendo espaço. Mas quando a gente olha para cada região específica, para cada empresa específica, esse impacto é enorme, né? Então, posso pegar lá a indústria armamentista, o pessoal que faz armas no Rio Grande do Sul. Tem uma tarifa enorme agora para mandar essas armas para os Estados Unidos. A cidade de São Leopoldo, que depende muito de uma indústria grande que está lá, fica agora com uma economia muito complicada. Por quê? Porque grande parte das pessoas da população trabalha para essa empresa que vende para os Estados Unidos e uma boa parte de outras empresas vendem peças e acessórios para serem utilizadas nessa grande fábrica, né, que vende lá para os Estados Unidos. Então, isso eu estou olhando numa região específica, numa cidade específica. Existem outros lugares, pescados no Nordeste, as mangas que foram muito comentadas também aqui na última semana. Ou seja, o impacto agora ele é sentido granular, né? Para cada empresário, para cada empresa. Evidentemente, existem segmentos e empresas que conseguem transferir uma parte da sua produção para outros países ou até para o mercado interno. Mas isso leva tempo e dependendo do produto, a empresa, o segmento não tem esse tempo. A indústria de pescados ou a indústria de frutas não tem esse tempo, o produto é perecível, ele estraga em poucas semanas ou em poucos meses. Agora, se eu tenho uma indústria, por exemplo, de petróleo, o petróleo ele acabou saindo do tarifaço, mas se ele entrasse, eu conseguiria estocar o petróleo durante algum tempo e tentar mudar o mercado consumidor. Ou seja, o impacto ele é diferente dependendo da região do país, dependendo do segmento. E agora, então, evidentemente, todos os segmentos mais fortes, pessoal do café, da carne, vão ao governo, vão aos deputados, aos senadores e buscam do executivo e do legislativo possibilidades para que não tenha que existir agora uma demissão em massa, para que as economias dessas suas regiões não diminuam muito, de uma forma muito forte. E isso, como que isso acontece? Isso pode acontecer de diversas maneiras pelo governo e é isso que tem que ser discutido agora. Parte tributária, fiscal, empréstimos, esse tipo de coisa a gente vai continuar discutindo ao longo desses próximos meses, provavelmente, porque esse impacto não é um impacto que morre agora. Esse impacto a gente vai sentindo ele ao longo, provavelmente, desse semestre, do próximo semestre, do primeiro semestre do ano que vem também. As incertezas do mercado econômico, né, mercado financeiro, sobre esses anúncios do governo americano, repercutindo com Ricardo Mello, especialista no assunto, economista. Eu chamo também na conversa nosso editor de internacional, o Fabrício Nights, que também está acompanhando esses anúncios do governo americano. Ricardo, boa tarde. A gente tem visto uma postura bastante redutiva do governo dos Estados Unidos em relação às tarifas, então a gente imagina que mesmo que haja um acordo entre Brasil e Estados Unidos, isso não
não deve mudar muito os números que foram apresentados até agora. E uma das questões que a gente trata em relação aos preços, principalmente de alimentos, é que nos últimos anos, últimos meses principalmente, o valor de alimentos aqui nos supermercados brasileiros subiu bastante porque era mais vantajoso para os produtores exportar, vender produtos como carne, por exemplo, algumas frutas, para o mercado exterior. Agora, com essa redução de exportações que fatalmente vai acontecer, já está acontecendo para os Estados Unidos, quanto tempo a gente pode imaginar até que haja uma mudança nos preços aqui no Brasil, já que isso poderia até possivelmente diminuir os valores nos supermercados? Olha, Fabrício, essas mudanças elas devem acontecer já ao longo do mês de agosto, tá? Da indústria ou dos produtores para os distribuidores, para os mercadistas, o que provavelmente vai acabar impactando aí mais a nossa economia em setembro, né? Que pensa, quem vende os produtos, a carne ou as frutas, geralmente os supermercados, os varejistas, eles têm estoque. E eles estão com estoque em preços um pouco mais elevados do que começam a comprar agora. Essas compras já diminuíram o preço em vários produtos. Agora que você olha a carne, o suco de laranja, para que você olhe os valores em bolsa de valores, em bolsa de futuros, esses valores já estão reduzidos, já diminuíram, mas leva um tempinho para isso chegar até o bolso do consumidor. Então, de fato, a gente vai ver valores mais baixos no café. O café aumentou muito de preço nos últimos anos, tem aumentado, aliás, na última década, o café não para de aumentar, então a gente vai ver diminuição no preço do café, a gente deve ver também alguns outros produtos que agora não podem ser mais exportados, a gente vai ver essa diminuição também no preço da carne, só que esse é uma redução de preço mais momentânea e um pouco mais pontual. Porque ao longo do tempo, os produtores, café, por exemplo, carne, são commodities mundiais, né? O preço do café é regulado de maneira internacional e é parecido nos Estados Unidos, na Europa, na China. O que é demorado, claro, é para as empresas, para os empresários conseguirem abrir esses novos mercados, né? Eu tenho que ir até esse mercado, eu tenho que entender como que se utiliza, né? O café, às vezes tem um grão maior, um grão menor, mais tostado, menos tostado, né? Podem comprar sacas maiores, sacas menores, tem qualidades diferentes. Eu estou dizendo isso para todos os produtos. Para os pescados também, por exemplo, nós exportamos muita lagosta e muito, por exemplo, para os Estados Unidos, né? E a lagosta americana tem um tamanho determinado que não é exatamente o mesmo tamanho que o mercado europeu utiliza para lagosta. Então, se eu sou um produtor de lagosta agora, eu vou ter que adequar minha produção, vou deixar lá mais meses ou menos meses a lagosta para ela crescer, para ficar do tamanho correto para esse novo mercado. Então, isso vai levando tempo para acontecer. Então, a gente imagina que os preços diminuem já agora, nesse final de mês, começo do próximo mês. Isso, inclusive, vai ajudar na questão da inflação. E tendem até a diminuir um pouco mais, porque, olha só, quando eu tenho uma empresa, eu vendo produtos para os Estados Unidos, para outros países do mundo, e eu não tenho mais os Estados Unidos para vender, eu vou tentar vender nos outros países. Ou vou vender mais aonde eu já vendo, ou vou tentar abrir novos mercados. Se eu for tentar vender mais aonde eu já vendo, provavelmente eu vou ter que também dar descontos. Então, o preço em geral dos produtos que são exportados e que os Estados Unidos é um player importante, vão acabar caindo no Brasil. Não tem como isso não acontecer, porque eu prefiro vender um produto do que esse produto estrague lá na frente. Mas, dependendo do mercado, mercados de commodities mais fortes, como é o café, que a gente acabou de comentar, provavelmente, ao longo de 6 meses, ao longo de um ano, ele vai recuperando o valor, porque as empresas vão conseguir encontrar outros destinos. Frutas, esse tipo de produtos mais perecíveis, esses devem cair o preço rapidamente, já caíram em alguns mercados, inclusive. Ainda com esse olhar, Ricardo, de uma expectativa, você que anda, que sempre circula, né, no meio do mercado, entre a área econômica, existe uma expectativa do mercado ainda de uma negociação do governo, né, tanto por parte dos ministérios, do vice-presidente Geraldo Alckmin, de conseguir uma negociação com o governo americano? Existe uma expectativa muito grande, na verdade, né? Ninguém, ou uma boa parte do mercado, acredita que mais segmentos e mais setores serão adicionados à isenção dessa tarifa adicional. É o que se acredita no mercado, e a briga do mercado, então, é para que isso aconteça com o máximo de segmentos possível e o mais rápido possível. Enquanto isso não acontece, alguns segmentos de máquinas, por exemplo, equipamentos,
eu vou lá e dou, como a gente estava vendo aqui na matéria anterior, eu vou dar férias coletivas para algumas pessoas, porque é uma mão de obra especializada, difícil de se treinar, difícil de se conseguir, então eu preciso ganhar tempo e fôlego. Então, esses segmentos estão aí com o Ministério, estão fazendo lobby nos Estados Unidos, né? Tem algumas empresas, as empresas brasileiras, por exemplo, de carne, né? Os frigoríficos brasileiros. Alguns deles são muito fortes nos Estados Unidos, compraram uma boa parte da produção americana. Eles têm muita força, inclusive alguns deles foram grandes doadores da campanha do Trump. Então, evidentemente, existe um lobby muito grande, agora estou falando dos segmentos grandões, né? Como café, como carne. Então, tem muito lobby, tem muita conversa, tem muita discussão no Brasil e fora do Brasil para que esses segmentos também saiam do tarifaço. Eu acredito que sim, eu acredito que alguns deles vão conseguir sair do tarifaço, mas eu imagino que isso vai levar alguns meses. Eu não acho que isso é uma discussão de dias ou de semanas, né? Trump também precisa mostrar força até para os seus próprios eleitores, para mostrar força para o resto do mundo, de que quando ele toma uma decisão, já que a decisão está tomada, não pode voltar atrás alguns dias depois. E também, o Brasil ainda não fez nada contra os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele também precisa do mercado brasileiro, e o mercado brasileiro, a gente também poderia comprar produtos de outros países. O Brasil não sobretaxou os Estados Unidos. O que eu acredito é que ao longo dos próximos semanas e meses, continua existindo essa negociação grande do governo, então esfera pública e esfera privada, lobby com as empresas americanas, porque também existe um aumento de custo para os americanos, né? A hora que o café brasileiro não pode ser mais exportado para os Estados Unidos, o café colombiano, o café de outros países, esses países também acabam se beneficiando disso e falam, opa, tem menos café indo para aquela região, eu vou aumentar um pouco o meu preço. O Brasil é o principal produtor e exportador de café do mundo. Não tem de onde tirar café, ou muito mais café. O Brasil é o grande centro, né? Então, é claro que isso aumenta também a pressão americana, porque começa a ter uma inflação americana de alguns produtos, que é um produto, por exemplo, café, que é um produto super importante, que centenas de milhões de americanos tomam café, né? Então, também existe uma pressão do outro lado popular também, para que alguns desses segmentos de forte impacto, né, no bolso de muita gente também saiam do tarifaço. Então, essas discussões vão continuar acontecendo. Eu não acredito que vai acabar o tarifaço de todos os segmentos, de todos os produtos, mas eu acredito que outros segmentos ainda vão conseguir também entrar no tarifaço. Isso vai depender, então, do nosso governo, da nossa pressão, dos nossos empresários, a habilidade de fazer pressão dos Estados Unidos e também da própria pressão dos americanos em relação ao próprio tarifaço, que incomoda a própria economia deles e também traz um pouco mais de inflação se eles não conseguem repor aquilo que o Brasil exportava para eles, para outros países. Em alguns casos eles não conseguirão. O café certamente não conseguirão direito, porque o Brasil é um player importante demais, e a carne eles também não vão conseguir. E a carne, o Brasil já exporta muito mais para a China. Os Estados Unidos têm um grande risco. O Brasil, a gente está sofrendo. Nossa economia vai sofrer, a gente está perdendo. Tem um percentual de PIB aqui, ainda a gente não consegue estimar exatamente quanto que a gente perde de PIB, mas dependendo da região, perde 1%, 0,5%, 0,3%, perde um pouquinho de PIB brasileiro. Mas nós também, os brasileiros, os empresários, vão achar outros mercados. A gente vai sofrer, algumas empresas vão ficar pelo caminho, inclusive, dependendo se ele é muito concentrado no mercado americano, mas a gente vai conseguir sair disso. E depois, o Brasil fica com uma economia mais forte, porque aí a gente tem outras regiões para onde a gente também pode exportar os nossos produtos. Os Estados Unidos também estão olhando para isso, então por isso que eu acredito que alguns segmentos ainda vão sair do tarifaço. As reflexões e as análises do mercado com Ricardo Mello, economista e especialista no assunto aqui no Fast News, nos ajudando a entender um pouco mais as expectativas do mercado e também de vários setores sobre esse 50% anunciado pelo governo americano, pelos Estados Unidos, que já está em vigor, anunciado então no último dia 6 de agosto. A gente volta a conversar logo mais, não tenho dúvida que será necessário conversar muito para entendermos essas incertezas do mercado para os próximos dias. Muito obrigado. Obrigado aqui pela oportunidade, fico à disposição. Até logo.